Prezados irmãos e irmãs, terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum, 9 de novembro, festa da dedicação da Basílica de Latrão, Catedral de Roma. A primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, 47, de 1 a 2, de 8 a 9 e 12. Salmo é o 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Santo Evangelho segundo São João, capítulo 2, de 13 a 22. A Basílica do Santíssimo Salvador, ou de São João de Latrão, foi fundada pelo Papa Melquíades. Governou a Igreja 311 a 314, sobre a colina de Latrão. Aí se celebraram sessões de 5 concílios ecumênicos. Aí o Papa celebra a missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa. Também multidões de presbíteros e bispos foram ordenados ao longo dos séculos. Daí partiram muitos missionários para os 5 continentes. Uma vez que o bispo de Roma, sucessor de São Pedro, tem a sua sede na Basílica de Latrão, essa igreja é justamente chamada Mãe e Cabeça de todas as igrejas. O aniversário da sua dedicação é celebrado como festa litúrgica nesta data desde o século XII. Na primeira leitura, temos o tema da manifestação da glória de Deus na terra de Israel, no meio do seu povo, no templo, como centro vivificante, atinge a sua máxima expressão no texto aqui proclamado. A presença da glória de Deus no meio de Israel provocará transformações que trarão ao povo as mesmas condições de vida do início da criação. Os 4 rios paradisíacos são agora uma única torrente que irrompe da entrada do templo e desce até Arabá pelo lado direito do mesmo templo. Começando por ser um simples arroio, vai crescendo até se tornar uma torrente intransponível, que fertiliza os campos até ao Mar Morto. O próprio Mar Morto volta a encher-se de vida, porque as suas águas salgadas se tornam salubres. Na Nova Jerusalém dos tempos escatológicos, a presença de Deus será uma bênção manifestada em poder vivificante e criador. O simbolismo da água aqui é retomado pelo Novo Testamento. Do lado aberto de Cristo, o templo de Deus, no meio dos homens, brotará o Espírito que tudo renova e recria. Este Espírito é que é a verdadeira fonte de águas vivas que jorram para a vida eterna. É o que nós vemos na Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 9c a 11 e de 16 a 17, que é a segunda leitura desta festa. O Santo Evangelho está a tratar do templo vivo. Jesus entrou em Jerusalém como vencedor da morte e Senhora da vida. Ressuscitou Lázaro. Entrou no ambiente próprio de um rei triunfante, como indicavam os ramos de palmeira associados ao triunfo dos Macabeus. Primeiro Macabeus 13,
de 50 a 52, segundo Macabeus 10, de 1 a 9. Mas é ele próprio que encontra um jumento e monta nele. Não é, pois, o Messias no sentido que o povo esperava, mas o Messias anunciado por Zacarias, lá no capítulo 9, versículo 9. Só a partir da sua morte e ressurreição, graças à presença do Espírito, é que tudo isto é entendido pelos próprios apóstolos. O templo vivo são pessoas unidas a Cristo e entre si, que santificam o lugar onde se encontram. Corpo místico de Cristo, presente em toda parte, reunido em qualquer lugar, é também corpo físico. Jesus entra, purifica o templo. Quando o templo é dedicado, o templo é ungido as paredes, é ungido o altar com óleo. Então, o templo é necessário, o templo físico, ele é símbolo do templo vivo. E é no templo físico que o templo vivo se reúne. O templo vivo precisa de um lugar, de um espaço e cobertura. O edifício visível é o lugar onde a comunidade cristã se reúne para ouvir a palavra de Deus, rezar junto, receber os sacramentos, celebrar a Eucaristia. É necessário o templo físico. Não cabe mais desculpas. Eu não vou à igreja, eu rezo em casa, não preciso da igreja, não preciso ir à igreja. Precisa sim. O próprio Jesus Cristo ia ao templo todo sábado, à sinagoga. Ia à sinagoga justamente para celebrar a palavra com o seu povo, para ouvir a palavra. Chegou o tempo de ele mesmo explicar a palavra. E quando entrou no templo, entrou para purificar o templo. Com isso, ele está dando a importância do templo, ele está santificando o templo. Oxalá toda a comunidade pudesse ter seu templo construído com dignidade, construído com amor, com piedade, que todos os membros de uma comunidade pudessem participar na construção, no zelo, no cuidado. Nós precisamos do templo, muito mais do que de uma casa para nos abrigar. Nós precisamos de um templo. Que neste dia, celebrando a festa da dedicação da Basílica de Latrão, possamos render graças a Deus pelo templo, os templos que já tivemos a graça de construir. Render graças a Deus pelos templos que são a casa visível. Nesta casa, Deus nos concede os seus favores. É através desta casa que peregrinamos para Deus. É nesta casa que temos o sinal admirável da comunhão de Deus conosco. E assim Deus nos faz participar no mistério da sua aliança. É neste templo físico que o templo vivo é edificado. E assim a igreja cresce cada vez mais, presente em toda a terra, na unidade do corpo do Senhor, que um dia será perfeita na visão da paz da Jerusalém celeste. Hoje é dia de louvarmos, de bendizermos o nosso Deus, pelo templo da sua glória, presente na unidade, na comunhão do templo vivo, corpo místico de Cristo, que é a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.